Olá, eu sou o Dr. Vitor, eu sou advogado do escritório Azevedo e Lourenço, sou responsável pelos conteúdos da área trabalhista e o tema de hoje é um tema muito importante: acidente do trabalho e doença ocupacional. Roda a vinheta. Acidente do trabalho e doença ocupacional do trabalho são temas muito delicados, mas muito importantes para você saber quando distinguir que tem esse acidente causado pela empresa, quando que há essa doença ocupacional, saber quais são as diferenças, as semelhanças, para a gente poder tratar desse assunto tão importante. Hoje nós vamos falar sobre o acidente do trabalho. O que é o acidente do trabalho? É quando ocorre dentro da empresa ou no trajeto do trabalho. Mas aí a gente precisa passar algumas explicações importantes sobre a questão do trajeto, que há essa dúvida. Por exemplo, você está indo num trajeto direto para a sua casa e ocorre um acidente de trabalho, por exemplo, ocorre um acidente com moto, carro ou um atropelamento, enfim, isso é considerado um acidente durante o trajeto de trabalho. Agora, se você desviou do trajeto do trabalho para fazer compras ou coisas pessoais, ou por exemplo, para alguma consulta médica durante o horário de trabalho, isso já não é considerado o acidente de trabalho em si. A doença ocupacional é quando ocorre ao longo do tempo. Por exemplo, você faz movimentos, esforços repetitivos e isso causa um problema de saúde. Onde que é muito comum isso acontecer? Por exemplo, atingir a coluna, atingir os braços, atingir o ombro, porque causam tendinites, bursites, enfim, doenças que são repetitivas. Inclusive existe um rol do Ministério do Trabalho e do Emprego, ele foi atualizado o ano passado e esse rol ele mostra quais são as doenças que CIDs que são relacionadas ao trabalho. Então é muito importante também passar essas informações para vocês saberem desse tipo de situação. Quando o trabalhador tem um CAT aberto, que é a comunicação de acidente do trabalho, é uma obrigação da empresa fazer isso. Então muito importante vocês saberem também de que precisa abrir esse CAT. Quando acontece o acidente, tanto no trajeto, quanto dentro das instalações da empresa, no horário de trabalho, e assim também, como se tem essa doença ocupacional, também há um direito de abrir esse CAT. CAT é a comunicação de acidente de trabalho. E a respeito da questão dos direitos que tem, é a estabilidade de 12 meses. Tive um acidente em janeiro desse ano. Então, a partir de janeiro desse ano, você tem 12 meses de estabilidade, não pode ser mandado embora da empresa, por conta desse acidente que teve. Se você for mandado embora antes, você tem direito de receber por todo esse período, como se tivesse trabalhado por conta da estabilidade acidentária. Também você tem direito a um auxílio doença acidentário, que é o B91. E esse auxílio doença ele pode ser convertido tanto para uma aposentadoria por invalidez acidentária, assim como um auxílio acidente. Porque o auxílio acidente é quando você tem uma redução da sua capacidade, no caso de fazer ali o seu trabalho no dia a dia. Por exemplo, você não pode mais pegar um peso de mais de 5 quilos, então você tem direito a um auxílio acidente, porque você fazia um serviço que você pegava 20, 30, 40 quilos, mas você não consegue mais fazer esse trabalho, você tem uma redução da sua capacidade, em que você pode receber 50% do seu valor do seu benefício. Uma aposentadoria por invalidez acidentária é quando você não consegue mais exercer nenhum tipo de função e você pode também fazer essa conversão. Inclusive, se você tiver algum acidente de trabalho ou uma doença ocupacional do trabalho e ela comprometer completamente, você ainda pode entrar com uma ação pedindo uma pensão vitalícia. Essa pensão vitalícia é calculada da seguinte forma: você faz lá a perícia e você pode receber, por exemplo, até uma determinada porcentagem desse valor. Então, uma determinada porcentagem do valor do salário que você receber na empresa, e você pode receber ele até, por exemplo, expectativa de vida. Vamos supor que você tenha 50 anos de idade, você entra com esse processo e ganha. Você pode receber ele até a expectativa de vida que você tem, que é feito todo ano pelo IBGE, essa atualização, expectativa de vida, e vamos supor que essa expectativa seja de 78 anos. Então, se você tem 50 anos e você vai receber até os 78, você no caso teria 28 anos para receber no total. Pode-se entrar com essa ação, mas para isso precisa entrar com um processo trabalhista, precisa fazer uma perícia, enfim, na Justiça do Trabalho, com um perito médico responsável. Se for um perito médico ortopedista, por exemplo, né, normalmente essas doenças são causadas por questões ortopédicas, né, pelo esforço repetitivo, pelo trabalho no dia a dia. Quais são os deveres práticos do empregador? É oferecer toda a devida segurança para ele, né, tudo na questão de EPIs, luvas, todo a questão de segurança do trabalho. A ginástica laboral é muito importante para quem, por exemplo, faz muitos movimentos repetitivos, para evitar ao máximo que isso prejudique e degrade a saúde do trabalhador. Um exemplo prático aqui que a gente tem, por exemplo, é de uma pessoa que faz um trabalho repetitivo numa linha de produção. É muito comum, por exemplo, fazer movimentos repetitivos. Por exemplo, pegar um movimento de pegar um pneu constantemente, ele pode causar um grave problema de saúde, que é, por exemplo, uma tendinite,
pode causar uma síndrome do manguito rotador, uma lesão grave nessa questão, ter um problema de coluna, né, por conta de questão de hérnia de disco, bico de papagaio, né, como são popularmente conhecidos aqui. Caso a gente precisa ter essa prevenção dessa saúde laboral para que o trabalhador desenvolva esse trabalho com qualidade e tenha também a sua qualidade de vida. Porque tem aquela frase que todo mundo sempre fala, né? Não adianta você viver para o trabalho, trabalhar para viver, né? Então isso é muito importante nesses conselhos que a gente dá aqui. Hoje a gente passa essas informações que são importantes. Você às vezes tem problemas que se desenvolveu ao longo dos anos, você entrou na empresa saudável, bem de saúde, mas você não sabe desses direitos, você pode estar nos procurando para fazer uma consulta, para ver se há essa possibilidade ou não de entrar com esse processo. Então nós agradecemos aqui vocês mais por esse vídeo. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho para poder fortalecer aqui o nosso projeto, para poder passar essas informações para vocês. Agradecemos aí, muito obrigado e até a próxima.